Olá, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui debaixo da graça, das infinitas misericórdias do Senhor. Se você tem gostado do material que temos apresentado, deixa lá seu likezinho. Vai nos ajudar na divulgação. Esse trabalho só tem como objetivo divulgar a palavra de Deus. Esse trabalho não tem fins lucrativos. Não são profissionais as pessoas que têm trabalhado desde a gravação até a edição. Não são equipamentos profissionais também. São equipamentos que Deus nos permitiu, nas condições que temos, para assim trabalhar. E tem suprido, graças a Deus, a divulgação. Ore aí para que os equipamentos sempre funcionem e também as pessoas com esse espírito voluntário, desde a gravação até a edição. Hoje nós queremos falar mais um dos motivos. Não posso deixar esse motivo, esse ponto de fora. Sobre a guerra do Yom Kippur. E na verdade esse ponto que eu vou mencionar, ele está envolvido em todos os demais. É a questão religiosa, é a questão de Jerusalém. Vamos lá. A guerra do Yom Kippur não foi a primeira vez que os israelenses e árabes entraram em conflito. Desde 1948, quando foi criado o Estado de Israel no Oriente Médio, os países árabes se opuseram a presença judaica na região e tentaram se opor de todas as formas contra a formação do novo Estado. Sempre. E vão tentar até o fim. Nunca vão parar. Além das diferenças religiosas entre os dois povos, havia também as disputas econômicas, territoriais e pelo domínio da cidade de Jerusalém, que é sagrada tanto para judeus como para árabes. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel ampliou sua presença no Oriente Médio, ao anexar territórios até então pertencentes ao Egito e à Síria. Em 1967, Israel tomou a Cisjordânia, que naquele instante pertencia à Jordânia, e anexou as colinas de Golã, a Península do Sinai e a faixa de Gaza, que estava ali em poder do Egito. Bem lá atrás, já são um ano gravando aí sobre Israel, eu falei sobre Jerusalém. Os palestinos, eles querem o seu Estado. Palestina não é país, já divulguei isso. Se não é país, não pode ter embaixada. Se não pode ter embaixada aqui no Brasil, em Brasília tem embaixada da Palestina, isso é irregular. Isso foi feito num governo anti-Israel, num governo palestino, num governo anti-Deus. Se não pode ter embaixada, e se não é país, como é que tem uma capital? Sabe qual é uma das exigências dos palestinos, já mencionei lá atrás? É que Jerusalém seja a capital do país palestino. Mais uma vez, se Deus decretou desde a época do rei Davi que Jerusalém é a capital de Israel, por que a Palestina quer Jerusalém como capital? É mais um dos motivos que levam às guerras. Jerusalém é o lugar mais sagrado da terra hoje. Jerusalém é o local onde ficava o templo, onde tem uma proteção hoje do Domo da Rocha, chamada Domo da Rocha. Não é exatamente uma mesquita, mas um local lá chamado Domo da Rocha. Tem outra mesquita próxima, que é praticado realmente o ritual dos muçulmanos, mas do islamismo, né? Os muçulmanos, o Islã, mas aquele exatamente não é uma mesquita, é uma proteção da rocha, local do templo, local da arca, onde ficava a arca do Senhor. Jerusalém, sendo a capital de Israel, é um dos motivos de guerra. Você quer ver? Eu provo. Hoje é dia 6 de novembro, estou gravando no dia 6 de novembro de 2024. Há cerca de 7 anos atrás, 6 anos atrás, Donald Trump era presidente dos Estados Unidos. Ele ganhou ontem a eleição, novamente vai voltar à presidência dos Estados Unidos, com muita ameaça. Espero que Deus o proteja, mas está ameaçado de morte. Muita gente já tentaram matá-lo 2 vezes agora, 3 vezes, né? Agora recente. Mas Deus tem protegido aquele homem. Mas há uns 6, 7 anos atrás, o que Donald Trump fez? Ele
retirou a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv, centro econômico de Israel, e levou para onde? Para Jerusalém. E o que ele fez? Decretou Jerusalém capital de Israel. Qualquer um que fizer isso será ricamente abençoado por Deus. Menos de 10 países consideram Jerusalém capital de Israel. E Donald Trump fez isso 6, 7 anos atrás, quando ele era presidente dos Estados Unidos. Uma gama se levantou contra ele. Jair Messias Bolsonaro também tentou, mas não teve força suficiente para decretar a embaixada. O consulado americano ainda existe em Tel Aviv. Tentaram bombardear esses meses aí, um mês atrás, com um drone, mas atingiram um outro prédio próximo. O drone conseguiu entrar, veio lá do Iêmen, conseguiu entrar pelo mar. E Israel não derrubou, o drone explodiu. Mas hoje é decretado por Donald Trump, presidente, que a capital de Israel é Jerusalém. Onde ficam as embaixadas? Na capital do país. Então Donald Trump teve coragem de fazer isso, decretar Jerusalém como capital de Israel. Você vê se não é um motivo das guerras? Naquela época havia a mesma briga. Eles queriam Jerusalém. Até hoje os palestinos querem Jerusalém como capital do país deles. Se a Palestina nem país é. Vários estudos anteriores a esse aqui, se você pegar, são muitos. Eu mostrei quem são os palestinos. Biblicamente, quem são os palestinos? São os antigos filisteus, biblicamente. E sempre ante Deus, sempre ante Israel, ante Davi, ante Salomão, os reis de Israel. E até que Davi venceu Golias e depois, como rei, exterminou ali os filisteus. Não exatamente o tempo de Davi, mas mostramos lá a data exata quando os filisteus foram exterminados. As 5 grandes cidades dos filisteus estão até hoje lá, na faixa de Gaza. De onde veio Golias? De Gate, está lá na faixa de Gaza. Os gigantes que vieram contra Israel. Israel não, a Bíblia é o único registro geográfico perfeito. A Bíblia é o único registro de uma genealogia perfeita. A Bíblia é o único livro de registro de reis, de governadores, de impérios. A Bíblia é o único. É a palavra de Deus. Por 24 anos eu não criei na Bíblia. Eu não conhecia a verdade. Mas aos meus 24 anos eu conheci Jesus Cristo, o maior de todos os judeus, da tribo de Judá, da genealogia de Davi. Quando Mateus escreve o seu livro, verso 1, ele diz: Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Davi é mencionado nos evangelhos, porque é da tribo de Judá. A profecia bíblica se cumpriu. E quando eu comecei a estudar esse livro sagrado, já li mais de 30 vezes e não me canso de ler e estudar. Aprendo cada dia mais. E cada dia mais eu vejo quem é Israel na história, na geografia, nas profecias, na questão espiritual e o principal de tudo. Além de ter escrito a Bíblia, foi de Israel, da nação dos judeus, que veio o libertador, o Salvador Jesus Cristo. Fique do lado de Jesus, fique do lado do Deus de Israel, fique do lado da verdade, que você vai vencer. Se você ficar do lado errado, você vai tombar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Deus, pela tua perfeita e poderosa palavra. Continua nos ajudando, Deus, a te servir em espírito e em verdade. Abençoa cada vida que assiste e ouve estas mensagens. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.